Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Christian e eu sou aluno de Ciências Biológicas da Unigranil e eu estou vindo aqui para poder ter uma conversinha com vocês, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de eu começar a conversa, estava observando aqui umas coisas aqui. Peraí. Olha só, esse grampeador, esse chuveirinho. Engraçado como a gente tem tanto elemento químico, né? Porque olha a diferença dos dois. Olha essa parede aqui, rígida. De onde será que vem isso tudo? O que aconteceu pra gente poder ter tanta variedade de coisas assim? Será que tudo veio do mesmo elemento? Como é que é? Bem, não sei, né? Acho que eu já sei o que eu vou fazer já. Já sei. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu acho que essa história vai dar pra gente poder entender de onde que vem essas coisas, sabe? Como é que eu vim parar aqui, como um ser vivo que sou, como um ser biológico que sou. Acho que eu vou contar uma história pra vocês. Bem, há mais ou menos, aproximadamente, há mais de 13 bilhões de anos atrás, estava eu lá no nada. Eu estava lá andando, não tinha nada. Nadinho. E nisso que eu estou andando, tem um momento que eu estou caminhando e me deparo com, como eu posso dizer, com um ponto de singularidade. Mas por que esse nome? É porque esse ponto, gente, era muito pequeno. Muito pequeno. Era quase infinitamente pequeno. E uma coisa engraçada desse ponto é que ele tinha uma pressão muito grande. Ele tinha uma pressão enorme. Porque ele continha muita energia e matéria dentro dele. Imagina, né? Quase uma infinidade de matéria e de energia num ponto quase infinitamente pequeno. Imagina a pressão que era aquele negócio. Quando de repente, gente, sabe, eu tô ali observando, admirando aquele ponto. Quando de repente eu observo que ele simplesmente explode. Pum! Explodiu. E nisso que ele explodiu, tudo mudou. Tempo começou, não tinha tempo ali ainda, mas começou o tempo. Foi liberado próton, foi liberado nêutron, foi liberado energia para tudo, qualquer canto. Aí rolava umas coisas muito engraçadas durante esse processo, porque quando eu via, por exemplo, teve uma hora que eu estava vendo 2 prótons e 2 nêutrons se juntando, formando o hélio. Porque o próton, ele em si é o hidrogênio, né? Então quando eu vi, tava vendo essas transformações ali onde eu tava. E o que eu achei interessante, assim, que é muito legal essa parte, que dá pra gente poder entender um monte de coisa. O que eu achei interessante é que chegou um momento que esses hidrogênios, né? Próton e hidrogênio, que acaba sendo sinônimo, né? Eles estavam se juntando por gravidade, sabe? Por atração. Estavam se juntando. Quando eu vi, tava lá formando umas espécies de nebulosa, sabe? Aí quando eu vi, eles estavam aumentando a pressão, diminuindo o volume, aumentando o calor. Aí começou a sofrer fusão, esses prótons de hidrogênio, aquela coisa assim. Quando eu vi, tava surgindo os sóis. Olha que interessante. De 2 elementos químicos, né? Surgindo o Sol, girando luz. Não tinha até então. Que interessante isso. E mais engraçado de tudo, é que eu observei, né, desses anos todinhos aí, é que os sóis, eles não são infinitos. No sentido de longa data, sabe? No sentido de vida, de imortalidade. Eles não têm uma imortalidade. Eles uma hora vão morrer. Uma hora existe um ciclo. Isso é uma coisa que eu observei bastante. Por exemplo, o nosso sistema solar. Vou contar pra vocês como é que aconteceu. O que rolou. Tava lá o Sol lá, né? Igual
com essas transformações que eu tava falando pra vocês, do próton, do hélio e tal. E o Sol, ele vai lá, do nada vai lá e explode. Explodiu. Explodiu. Mas olha que interessante. Quando esse Sol explodiu, ele liberou elementos químicos mais pesados do que aqueles que estão no universo, vamos assim dizer. E o interessante é que esses elementos químicos mais pesados, eles simplesmente começam a se juntar. Sabe? Os mais pesados, muito pesados, vão se juntando por gravidade, se juntando. E aqueles mais leves, entre esses elementos que foram liberados na explosão, começam a se juntar também. E daquele mesmo momento também, a nebulosa que estava ali próxima ali, estava observando ali, começou a também sofrer reações, começando a se constituir como o Sol, sabe? O próton, o hélio e tal. Quando eu vejo aquele Sol começa a atrair esses elementos que foram da outra estrela, né? Que foram liberados pelas outras estrelas. Quando eu vejo mesmo, tá lá. Os mais pesados, aqueles elementos mais pesados formando os planetas rochosos e os mais leves formando os planetas gasosos. É assim que eu observei. É isso que eu sempre vi desses anos todinho pra cá, ao longo das formações de sistemas solares como o nosso, que foi exatamente assim como eu contei pra vocês. E olha que interessante, né? Assim, entre esses planetas, eu acho que vale a pena contar a história do nosso, né? Já contei mais ou menos como é que eles foram formados. Estou contando basicamente básico do básico. Eu vivi bastante, não é? Aí eu tô olhando esse planeta chamado Planeta Terra e ele me chamou a atenção, porque o seu processo foi muito bonito. Foi muito bonito. Nesse momento dessa formação desse planeta, né? Como eu tinha falado anteriormente, como são muitos elementos pesados, né? Igual eu disse pra vocês, aquela, sabe, com gravidade, aquela união muito forte. É um planeta que gera muito calor. Ainda hoje gera calor ainda, né? Mas nessa época era muito quente, muito quente, muito quente. Era basicamente de lava ele. Muito quente o planeta era, muito quente no seu início, sabe? E ele tinha tanta pressão, tinha tanta matéria, que ele atraía alguns corpos para ele. Alguns asteroides caíam sobre ele. Era lindo de ver, de longe, né? Aí eu olhava assim, era muito bonito. E uma coisa interessante que eu observei é que quando esses asteroides caíam sobre esse planeta em formação, esses asteroides traziam um elemento químico que é bastante essencial para a gente, que é o H2O, ou seja, a água, né? A água, ela vinha congelada nesses asteroides, então ele era bombardeado desses asteroides o tempo inteiro, então ele ganhava mais elementos do que aqueles que ele já tinha. Isso era muito interessante de ver, isso era maravilhoso de ver. E o que eu comecei a observar? Né? Que quando essa água vinha, junto com esses asteroides, para vocês poderem entender, né? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Pensa numa frigideira quente. Você botou a frigideira lá no forno, lá, ela está muito quente. Quando você joga um pingo de água ali, o que acontece com aquela água? Ela evapora, não é? Você joga e faz e aquela água evapora, não é? Era basicamente isso que acontecia com o nosso planeta. A água vinha naqueles asteroides e ela evaporava. Mas só que há um porém.